até porque essa noção de atribuir algo como ruim, tipo assim, e daí se eu for afeminado, sabe? Até Qual o isso, problema, sabe? né? O que isso quer dizer, assim? Tem alguma coisa a ver com o meu caráter? Tipo, quais são Exatamente. os princípios? As pessoas olham isso, o estilo de vida, seja qualquer coisa de outras pessoas, como se fosse afetar elas, né? Algumas, não vou generalizar, mas a maioria olham, seja um casal gay, um casal transcentrado que o pai engravidou, entendeu? As pessoas olham isso como uma questão que, como se fosse afetar elas, sendo que não são elas que vivenciam, não são elas que optaram, né? Não são elas que passaram por todos os processos, seja de dor, de felicidade, não são elas. E elas acham que têm o direito realmente de opinar, de dizer, né? De dar aquela, de achar aqueles achismos que acaba às vezes machucando, interferindo mesmo na nossa insegurança, seja o que for. Sim, outra coisa também que é mentira quando falam que a gente não tem dúvidas. Ah, se você você já sabe que você é. Tipo, se você fosse mesmo, você ia ter certeza. Isso é muito mentira. Porque eu A passei gente, anos em dúvida. exato, a gente está se desconstruindo sempre, a gente está se descobrindo sempre também, né? Tanto que eu até sofri, assim, de uma professora falar pra mim que, se eu não tenho certeza é porque eu não sou. Porque era uma época em que eu não conseguia. Eu não me tinha me assumido em público, né? Tinha falado pra alguns amigos só. E aí eu escrevi no trabalho, assim, em primeira pessoa, com um verbo lá no masculino, assim. E aí ela ficou questionando isso no meio da sala, na frente de todo mundo, assim. E daí eu fiquei muito mal, porque, tipo, ela tava falando uma coisa que eu não falei pra ninguém. Só que, tipo assim, é verdade, só que não é seu trabalho falar pra todo mundo, tá ligado? E daí eu fui falar com ela depois e ela falou assim, então você não tem certeza, porque você não é. Aí eu fiquei tipo, o quê? Quem é você pra falar isso, tá ligado? Como se ela soubesse, né? Tipo, como assim? Eu buguei muito, assim. Fiquei chocado. Mas enfim. Aí foi meio que assim que as pessoas souberam. Mas é isso. Acontece. No meio dessa sua transição com as pessoas mesmo, como você foi comunicando, eu sou um homem trans, é isso, o seu trabalho em si, como é que as pessoas à sua volta, seus amigos, professores mesmo, quando descobriram, né, quando viram mesmo que você já estava se libertando, né, como é que foi a reação, como é que foi a abordagem? Tirando essa professora, foi a única coisa mais que eu me senti mal, assim, que me afetou diretamente foi ela. De resto, foi muito fofo. Até porque, assim, eu tenho esse professor que eu falei de pintura, o Peregrin, que falava que vocês têm que produzir pra vocês e tal. Ele foi muito fofinho porque ele tirou uma foto minha no ateliê lá quando eu tava pintando. Eu tava de costas pintando uma tela que era meio azul, assim, e eu tava com uma florzinha na orelha, sabe? Uma flor vermelha. Aí ele postou foto no Instagram dele e escreveu assim, Fernando e cores, que meu nome de registro é Fernanda. E aí ele, tipo assim, ele colocou lá Fernando, do tipo assim, ele percebeu essa minha, sei lá, transição, assim, só que ele assumiu meu nome como o masculino do nome de antes, né, tal. E Só que eu não tinha ainda escolhido Arthur. Eu só sabia que eu não queria Fernando, porque eu nunca gostei de Fernando. Aí, só que eu achei muito fofo, porque, tipo assim, ele percebeu, ele foi sensível, ele percebeu e foi fofinho, sabe? Aí depois eu conversei com ele tava na minha banca, e aí na minha banca eu já tinha escolhido o nome, Arthur. Inclusive, na verdade, quem escolheu, né, quem me falou desse nome foi um amigo meu, que foi também uma das primeiras pessoas que eu falei sobre essa minha sensação e tal. E daí eu queria achar um nome. E aí ele falou assim, algum nome com a letra A? Você gosta da letra A? Aí eu pensei, porque eu nunca nem considerei nenhum nome com a letra A. Eu não gosto muito de Anderson, André, não faz muito sentido, assim. Aí ele falou Arthur e eu fiquei quieta, assim, Arthur. E fiquei tipo, nossa, que nome da hora. E daí eu fiquei, tá, mas será que, tipo, Fernanda e Arthur não tem nada a ver? Daí ele falou assim, meu nome é seu, foda-se. É você que escolhe, não é? Porque você chama... Enfim,
Não tem que mudar uma letra. Bruno virou Bruna. Não, tipo, se você quiser outro nome qualquer, completamente diferente, você pode, é seu. É seu. E foi um momento muito assim de, tipo, de cair na real, de cair a ficha. Que era eu, sabe? Tipo, agora sou eu posso escolher o meu nome, o nome que eu quiser. E, cara, eu nunca tinha sentido isso, eu fiquei assim, tipo, basbacado, tipo, eu sou, tá ligado? Eu sou real, sabe? Foi muito louco, porque era como se eu não tivesse vivendo a minha vida antes. Eu tava vivendo a vida da Fernanda ali até então, que era aquilo ali, que meio que eu não sabia o que tinha pra ser, se ia ser alguma coisa, se não ia, porque eu não sentia pertencimento de mim, assim, sabe? E aí acho que agora cabe a história da fé, assim, de como isso me ajudou muito também. Dessa certeza, sabe? E é muito louco sentir pertencimento de si. Porque eu sempre. Eu nunca consegui imaginar meu futuro, sabe? Fazer planos. E. Mas depois que eu senti isso, eu consegui não fazer planos pra vida, assim, toda, né? Até porque eu não acho que isso seja muito possível. Mas, assim, realmente, tipo, sentir vida, sabe? Sentir, pô, essa é a minha vida. Eu vou fazer as coisas que eu puder e quiser e gostar, etc. As Por coisas mim, sabe? parecem fazer sentido também, né? É, exatamente. É muito louco isso. É muito bom também. Eu me identifiquei com o que você falou, porque a sensação é muito boa, principalmente quando a gente também escolhe o nome, parece que se encaixa com a gente. Quando a primeira pessoa, tipo, fala assim, Noah, você olha assim, o coração Ah, explode, sim. sabe? Explode assim, você fica, nossa. E quando isso também vai passando, as pessoas já vão criando costume mesmo, né? Chamar de Arthur, Arthur aqui, Arthur ali, e você vai falando, nossa, eu sou Arthur, exatamente. Não tem nem como explicar essa sensação, mas é uma sensação de vitória pra gente mesmo, claro, né? E uma sensação de leveza também, porque a gente consegue ver que as pessoas nos enxergam, entendeu? Ai, sim. Estão enxergando a gente mesmo como a gente é livre, né? E sendo a gente, não vivendo uma pessoa sabotada, porque como se, eu digo assim, quando eu me olhava no espelho antes e vinha uma pessoa que não era eu, era como realmente a gente estivesse vivendo uma vida que não era a gente. Então a gente não sabe planejar. Ah, o que que eu quero fazer a semana que vem, daqui a um ano? Não sabe decidir nada. Mas eu quem? Entendeu? Hum. Eu, aquela pessoa que vive aqui que as pessoas conhecem, ou eu realmente? Então quando a gente sai, quando a gente se liberta dessas coisas internas nossas, a gente passa a ter uma visão maior da nossa vida. E claro, né, tendo aí uma segurança maior de colocar os planos, seja ele para amanhã, seja ele para daqui a um ano, mas sendo quem? O Arthur, o Noah, a Rebeca. Minha mãe sempre pegava no meu pé e falava assim que tanto faz não existe. Só que eu só consegui realmente sair do tanto faz depois disso, depois de entender quem eu era e de poder ser quem eu sou, porque senão você só tá no tanto faz mesmo, porque tanto faz, sabe? E também uma coisa que eu sempre falava é não consigo, não consigo, não consigo. E daí ela falava assim, mas se você ficar não consigo, aí você não consegue mesmo. E mesmo que eu conseguisse, eu sempre ficava no, ai não, não consigo, não consigo. Eu não me achava suficiente capaz e, enfim, não era possível, não consigo. Sabe? E agora eu nunca mais falei não consigo. É muito louco. Agora que eu percebi, nunca mais falei não consigo. Eu falava o tempo todo. É muito louco isso. Então quer dizer que você sabe, tá se sentindo no caminho certo, finalmente, né? Eu acredito. Não muito como se a gente tivesse um caminho certo, predestinado. Acredito que em partes, mas que. Ah, isso é complicado. Mas Mas é assim, o que no faça modo geral, no sentido, caminho né? certo, exato. No caminho certo, no sentido. Eu não tô prejudicando ninguém. E o que eu puder ajudar e construir coisas, né, boas. E que, assim como muitas pessoas me ajudaram só por ser quem elas são, eu é, quero aproveitar as coisas que eu sei fazer pra ajudar tanto quanto eu fui ajudado. E além de, tipo, dessas propostas que eu tive, dos trabalhos que eu fiz para as pessoas
terem identificação nelas mesmas, assim. Assim como sozinho ninguém sai do lugar. Então eu só consegui me entender por causa que teve pessoas que me mostraram isso. Às vezes nem foi diretamente, foi só de ver uma foto e depois ver que a pessoa era trans e eu fiquei tipo, pode isso? Como assim? Eu quero isso, sabe? E aquilo, nossa, só de uma informação ali, assim. Então é muito importante isso. Ter a referência, e é muito mais gratificante quando eu escuto que eu fui essa referência pra alguém e eu fico assim, eu já cumpri, se existe um propósito de vida, já foi ali, sabe? Tipo, zerei o game, já tô mais do que satisfeito de estar vivo, porque, nossa, só de saber que alguém vai sofrer menos, ou alguém se sentir mais em paz consigo mesmo, assim como alguém me fez sentir, eu também vou e falo pra essa pessoa, você me fez sentir de verdade, agradeço, você fez valer a minha existência, tá ligado? E Arthur, agora eu queria passar para as suas obras, né? Para as suas pinturas. E a primeira delas, né? A primeira sequência que eu queria conversar com você é sobre a disforia. Quando as pessoas tiveram a oportunidade de ver também, antes de eu ver o nome, né, da sequência, quando eu olhei, eu falei, eu posso estar errada, mas eu acho que ele está representando a disforia dele. E foi exatamente isso. E passa uma emoção tão grande. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e falasse um pouquinho das suas emoções, o que você estava sentindo naquele momento. Porque, sabe, quando a gente olha, tem alguma coisa ali. Passa uma inquietude, passa uma energia. Então, eu queria que você falasse o que você estava sentindo naquele momento para passar aquele sentimento ali pra gente. Claro, na prática de ateliê, assim, na hora que você vai produzir um trabalho artístico, depois que você pensa, assim, todo o tema e tal, eu já tinha escrito a proposta do trabalho e eu pensei, tá, e agora como é que eu vou representar isso visualmente, né? Que eu trabalho com artes visuais, então trazer visualmente eu posso usar qualquer linguagem, mas eu escolhi a pintura. E aí eu fiquei, tá, o que eu vou pintar, sabe? E eu fiquei tentando pensar assim, bom, vou falar do meu entre, né? Seria meu lugar de fala, talvez, não sei. Mas que eu pudesse, assim... Eu pensei em abordar outros entres. Mas aí eu só comecei a pintar, e aí uma pintura foi dando ideia pra outra, assim. E eu tinha... A gente conversava bastante, né? Fazia reuniões no ateliê e conversava com as pessoas pra discutir os trabalhos e as propostas e tal. E aí ia gerando mais ideias e outras formas de fazer as coisas. Mas que realmente, em certos momentos, eu só pensava assim, eu vou parar de racionalizar o que eu vou fazer e eu vou fazer e depois racionalizar o que eu fiz, tá? Porque é melhor feito primeiro do que só pensado e não feito nada. E aí eu fiz primeiro essas da distoria, mas porque eu tinha ficado mais de um ano sem pintar nada. Então eu tava meio que... Preciso só mexer na tinta ali, pegar no pincel e mexer na tinta mesmo, pra depois realmente começar a pintar e ver o que sai. E eu não tava esperando nada, assim, de retorno dessa série, porque ela foi feita mais rápido, a tinta tá bem diluída até. Não fiquei muito tempo trabalhando nas imagens, assim, eu tirei as fotos, porque era, das ideias que eu tinha tido, essa era a primeira que eu tinha tido, assim, né, de falar meio que o que me fez entender o meu entre foi a disforia. Foi passar muito tempo sofrendo e angustiado e não me olhava no espelho, não queria trocar de roupa, não queria mais sair, não gostava nem de tomar banho, porque eu via e eu ficava, nossa, muito mal. E é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, sentir disforia. Então, assim, eu vou falar sobre isso primeiro, porque foi a primeira coisa que me despertou, né? E aí eu tirei essas fotos, só que eu tirei a foto com agora, né? Eu não sinto mais a disforia que eu senti. Porque eu sei que o meu corpo é válido, independente do formato. Então, assim, eu querer ou não querer tirar o peito não diz quem eu sou, sabe? Agora eu sinto isso. Antes era, nossa, um tilt, sabe? Então eu falei, bom, eu quero falar sobre isso primeiro. E a repercussão disso, assim, eu postei essas fotos não faz muito. E muita gente
mandando mensagem falando que eu representei o que elas sentiam e tal, e eu fiquei até muito impressionado porque eu nem dei muita bola pra essa série. Eu não trabalhei direito ela, assim, eu acho que não são as minhas pinturas preferidas, digamos. Mas que foi a maior repercussão, sério, eu fiquei até impressionado com isso. Eu mesmo, eu me emocionei muito, mas muito mesmo. Quando eu vi que você, no vídeo, você foi contando a história do quadro, e eu vi os quadros, aquele que esconde mesmo, não sei, eu me identifiquei muito no começo mesmo da minha transição. Porque eu acho que é muito difícil a gente já saber quem é, mas a gente se olhar no espelho e realmente ver que a gente não pertence àquele corpo. Então eu tava vendo o vídeo aqui com a minha companheira até e eu acabo me emocionando mesmo, porque acredito que eu, não só eu, mas muitos meninos trans pode se identificar com certeza com os quadros, até porque é um retrato muito realístico do que a gente vive, a maioria, entendeu? Hoje também, eu sou igual a você, eu não tenho disforia com o meu corpo. Antes eu usava o bai daquelas faixas, e hoje eu sou totalmente livre, então não tô aí se o peito tá marcando, se as pessoas estão olhando, então a gente, né, não liga mais. Quando a gente se aceita, a gente não liga. E os quadros, as pinturas realmente representam muito o que a gente passa no começo. E tem gente que, claro, continua, né, tendo esse processo de aceitação. É uma autoaceitação. É uma série, né? Tem esse primeiro que esconde, aí tem o outro que tá, tipo, quase querendo arrancar fora, e o outro tá meio que se abraçando, tipo assim, se aceitando, sabe? Mas é uma aceitação que tu entende, não é uma aceitação do tipo, igual as pessoas não trans querem impor, aceite o seu corpo. É diferente, é tipo assim, eu aceito, sendo transitório ou não, indo um dia tirar eles ou não tirar, enfim, mas que eu não vou sofrer porque por eles estarem ali, sabe? É esse tipo de aceitação. É esse que foi o meu processo de disforia, assim. Tipo, não quer dizer que eu não sinta, eu sinto, assim, algumas vezes, mas naquela intensidade, não. E não é uma questão de você só vai parar de sentir disforia depois que tirar ou por alguma intervenção divina. Não, é tipo, você pode se condicionar a não sentir, fazer o acompanhamento psicológico. Quando você entender que não é isso que te valida ou desvalida, que não é a forma do teu corpo ou os órgãos que você tem que dizem o que você é, o teu gênero, qualquer coisa. E quando você realmente exercita sempre lembrar disso e sempre ter carinho com você, compaixão com você, aceitar você, ter empatia com você, igual tu falou, você tem que se aceitar sim, para as pessoas também te aceitarem. Então, é um processo tipo de dar e receber, talvez, é uma coisa mútua, assim, mas que é muito importante. Então, eu acho que representa exatamente esse primeiro passo para o seu autoacolhimento, né? Sim. Quem me ajudou muito foram páginas no Instagram, vídeos no YouTube, pessoas falando sobre isso, assim. Porque antes eu tinha visto um monte de vídeo de operação, do pós-operatório e tal, e aí isso, nossa, só me deixava pior, isso só piorava, assim, porque eu falava, quero pra ontem isso, eu quero, por que eu não soube disso antes? Tinha dado tempo, não ia ter crescido meu peito na adolescência, nem nada. Nossa, sabe aquelas coisas todas de ficar se culpando ainda, sabe? E depois eu fiquei tipo, não, pera aí, calma. Foi quando eu vi post do Instagram falando sobre disforia, assim. Que comecei a me atentar sobre isso. A gente acaba vendo algumas coisas, igual muitos meninos trans que já fizeram operações, né? Parece. Se torna até uma aceitação mais difícil quando a gente passa por esse processo, porque parece que precisa, né? Então, quando a gente se aceita, isso fica realmente mais leve, fica uma coisa bem mais tranquila. E hoje, graças a Deus, porque acho que eu lembro que no começo da minha transição eu tive muito contato com pessoas trans que realmente já estava lá nos 5 anos, 6 anos de transição, fazendo harmonização, já fez cirurgia, então eu tinha uma meta de ser tipo aquela pessoa. Pra mim ser eu tinha que ser aquela pessoa, mas hoje não, né? Hoje eu consigo me ver e eu já não sinto vontade de passar por uma cirurgia, até porque pra mim isso aqui não é um problema, ele pra mim não é um intruso, entendeu? Pra mim faz parte do meu ser, faz parte da pessoa que eu sou, e é isso. Ah, exatamente isso. É de achar que você só é trans
se você operar, se você quiser operar, ou só depois de operar, sabe? Mesma coisa pra mulher trans. E também foi por causa de post de Instagram que eu vi também uma frase que era assim, era um texto, né, na verdade, falando que essa opressão do gênero também faz com que a gente não só tire os seios, mas queira mudar a vulva e colocar um pênis construído depois, sendo que a vulva ela tem muito mais terminações nervosas, ou seja, ela dá muito mais prazer, então eles querem que o seu corpo sinta menos prazer por ser quem ele é. Eles querem te fazer acreditar que você precisa de um pênis que não é teu, que não existe, que vai ser construído, e que vai te deixar menos sensível, sentir menos prazer às vezes, e te deixar numa situação que você nem sabe se você vai sentir prazer mais ali, só porque tem que ter o formato cisgênero, o formato que dizem que tem que ter um corpo de homem, sabe? Tem que ter um membro comprido ali, aleatório, que não é teu, tá ligado? E aí você, tipo, eu fiquei assim, nossa, eles estão tirando o meu direito de sentir prazer com o meu corpo, tá ligado? E aí você entra nesses tabus, igual tu falou, é um tabu gigantesco. O corpo, o sexo, tudo é um tabu, sabe? E aí quando eu li esse texto, pra mim foi um texto muito chocante na época. Agora pra mim isso já é um conhecimento básico, digamos, primordial, assim. E aí eu fico pensando, nossa, quantas pessoas não têm noção disso, sabe? É muito louco. Agora, quando a gente aborda, né, tipo assim, eu sou um homem trans, as pessoas fazem tipo de pergunta, já é um tipo de pergunta que eu acho que não deve ser dita, né? Mas as pessoas, ela realmente perguntam, você já fez cirurgia? Não sei o quê. Eu acho isso muito invasivo, né, das pessoas, claro. Mas não é pelo fato de você ter ou não um seio, de você ter ou não um pênis ou uma vagina, seja o que for, que vai fazer você ser mais homem, mais mulher, ou menos homem, menos mulher, seja o que for. A gente tem que se aceitar conforme a gente é independente. Se a gente é homem, a gente é homem. Se a gente é mulher, a gente é mulher. Independente do que a gente tem. Porque se a gente não é nenhum dos dois, a gente não é nenhum. A gente não é nenhum dos dois, exatamente. Exatamente. E Arthur, depois dessa primeira etapa, né, que você não esperava tanto, mas teve um retorno incrível que você disse que não trabalhou muito, mas pra mim já é uma sequência maravilhosa. A gente chega na questão dos autorretratos, né, que você fez. E na questão do autocuidado. Então, você pode falar um pouquinho como foi essa transição, né, da questão da disforia, da autoaceitação, para você entrar no autocuidado e fazer os autorretratos, finalmente colocar o seu rosto, né, o seu corpo junto, uma coisa que era muito difícil para você, que você não conseguia fazer antes. Então, o que mudou? O que te fez, né, se sentir confortável para fazer isso? Pois é. Então, mesmo nessas da disforia, foi a primeira vez que eu pintei meu rosto, só que ainda assim não era bem meu rosto num detalhe, e não tem num olho, não tem olho assim no rosto mesmo. E aí nessas do autocuidado, na real, todo o contexto delas eu só dei depois que elas estavam feitas, porque na verdade realmente o que me fez pintar foi a cor da argila quando eu tava no espelho assim lavando o rosto com essa argila. Que foi de uns sabonetes artesanais que um amigo meu fez, inclusive um amigo trans, que a gente conversa muito, assim. E aí ele fez sabonetes pra cuidar, porque o tratamento hormonal deu muita espinha em mim, assim. E eu fico cutucando o tempo todo e espremendo. E aí teve esse dia que eu espremi uma espinha nas costas e saiu muito sangue. E aí meu dedo ficou cheio de sangue. E eu achei a coisa mais linda, assim, o vermelho, assim. É sério, foi uma brisa muito, assim, de cor e a argila verde também, uma cor muito bonita. Eu falei, eu quero pintar isso porque a cor é bonita, só, simplesmente. Daí eu peguei o celular, comecei a tirar foto do espelho, eu coloquei o espelho de abrir do banheiro, eu coloquei o celular lá dentro, no temporizador, e ia tirando foto, assim, e tal, com aquele sangue e depois com a argila. Foi só por isso. E eu nem tinha me ligado que eu não tinha pintado o meu rosto como o meu rosto mesmo, sabe? Sim. Acho até também que uma das coisas que fez gerar a identificação é que não tem eu muito na série da disforia como fisionomia, assim. Aí eu acho que as pessoas conseguem se projetar melhor, né, naquelas figuras. Aí nessas que eu tô olhando, assim, direto, só que não aparece o meu seio, não aparece características do corpo, né. Eu ia dizer corpo feminino, mas não é corpo feminino.
Enfim, eu ia me contradizer agora, mas enfim. Ainda tenho que me policiar. E foi mais pela brisa da cor, assim. E daí eu realmente parei pra pensar sobre esse autocuidado. É uma coisa que eu não fazia antes. Dava a mínima pra cuidar da pele, nem nada disso, assim. Não era eu, né? Então como que eu ia cuidar? Agora eu fiquei... Eu gostei bastante de ter essa rotina, assim, de... Eu tô deixando o cabelo crescer também, daí tem que hidratar o cabelo e tal. É muito gostoso cuidar de si quando tem presença, assim, é bonito. E foi meio que pra mostrar isso, assim. Aí em seguida também tem as outras obras que mostram o corpo e não mostram o rosto de novo. Então tem a outra série que a roupa tá na frente do rosto e depois tem uma maçã na frente do rosto e tal. Então quando tinha rosto não tinha o corpo, quando tinha corpo não tinha rosto. Meio que essa era a brisa, assim. Eu não conseguia ainda colocar e me assumir e me posicionar, como é que fala? Porque parecia que era vulnerável, assim, sabe? Uhum, sim. Eu tava me expondo, eu estaria me expondo totalmente. E eu ainda não conseguia fazer isso, sabe? Tem o quadro que você acabou de falar, que é o que tem a maçã, né, no rosto. Eu achei muito legal a história por trás do quadro que você fala no vídeo, né, que a maçã simboliza, tem a simbologia do Hércules, da força, resistência, né. Você poderia contar mais um pouquinho, porque esse quadro ele me chamou muita atenção, justamente por estar o corpo, né, e apenas o rosto mesmo tapado com a maçã. Eu queria que você me falasse mais um pouquinho dessa obra. Até porque foi uma obra que realmente me encantou. Fora as demais, essa foi a que mais me encantou mesmo. Eu fiquei alucinado. Até falei, nossa Deus, eu tenho que ter dinheiro porque eu quero comprar esse quadro. Eu falei, ai gente, eu me apaixonei. Oh, que fofo. Obrigado. Então, essa obra, na verdade, é uma referência a uma pintura do Magritte. Magritte é um pintor do surrealismo. É. E ele tem esse autorretrato, que é ele, assim. Quer dizer, supostamente é ele, né? Não dá pra saber porque não tem o rosto. E que tem uma massa verde na frente do rosto, flutuando, assim. É um cara de terno e chapéu coco, com um fundo, tipo um oceano, assim. E essa maçã flutuando, só que é uma massa verde, né? E eu não lembro agora o contexto que eu tava pesquisando, se eu tinha sonhado alguma coisa que eu fui pesquisar, assim, do dourado e da maçã dourada. E eu lembro que eu anotei no caderno, assim, que maçã dourada tinha a ver com fé e tal. E que, como foi uma coisa importante... Ah, acabei nem contando a história, né, da fé. Mas foi uma coisa muito importante do meu processo. E aí eu queria colocar essa maçã no contexto e lembrei dessa obra do Magritte. E falei, pô, tá aí, eu vou colocar o corpo lá com a maçã na frente. Porque é falar sobre identidade, né, essa obra dele. E aí eu fui pesquisar o nome da obra. E eu fiquei, nossa, não podia encaixar mais, né? O nome da obra é Filho do Homem. E aí eu fiquei tiltando assim, né? O filho do homem, tem o masculino, né? O homem. E aí se eu colocar esse corpo lá, que é um corpo que as pessoas, né, cis normativas iriam olhar e falar é um corpo de mulher, eu coloquei lá como assim, isso é um corpo de homem, o contexto é esse, a obra tem esse título, tem essa referência, né, do homem, e essa maçã, eu mudei a cor da maçã para fazer mais sentido com o que eu queria, né, e vi que a 11ª missão lá do Hércules é roubar a maçã lá do Jardim das Hespérides, que eram os guardiões dessas maçãs douradas, e ele tinha que pegar essa maçã e tal. E pensei nesse Hércules, assim, nessa postura de masculino, assim, uma referência de herói. É o herói, assim, que todo mundo conhece, sabe? E aí eu coloco esse corpo nessa pose, nesse contexto, assim, pra dizer, tipo, que é um corpo de homem, sabe? Começar a questionar isso. É linda, é linda. Obrigado. Feliz que você gosta. E já que a gente perdeu o fio da meada no início, fala um pouquinho pra gente sobre a questão da fé. Pois é. Então, eu e minha mãe, a gente sempre teve uma relação próxima e a gente sempre conversou muito. E eu lembro o dia que isso começou assim, que quando a gente é criança meio que
pensa sobre as suas interações com as pessoas. E aí eu lembro de uma noite eu estar chorando, assim, angustiado por alguma coisa, e ela foi no meu quarto e perguntou o que estava acontecendo, eu comecei a falar, assim, as coisas pra ela, e ela começou a falar que ela também sentia aquelas coisas e tal, e a gente começou a conversar, e isso era bem criança, assim, sei lá, 10 anos, 11, ou antes, sei lá. E aí vários contextos, assim, de cursos e de estudar coisas, assim, ela sempre gostava de fazer cursos e ela levava a gente, eu, minha irmã e meu pai. Então a gente fez vários cursos juntos e alguns deles foi, assim, coisas relacionadas a fé e crenças e estudos, tipo, sobre... Não é bem sobre religião, mas sobre espiritualidade, no geral, sabe? E eu fiz vários cursos com ela, depois que a minha irmã se mudou, eu continuei indo fazer cursos com a minha mãe. E a gente a gente chegou a trabalhar em centro espírita na época, mas que não era bem alinhado com as coisas que a gente acreditava, né, os métodos kardecistas, a gente não se encaixou direito, aí a gente meio que não se adequou a como eles trabalhavam, a gente trabalhava de um jeito diferente e a gente se aproximou muito, assim, a nossa relação ficou bem próxima. E aí, nessa época, quando eu vim pra Pelotas, que eu parei de trabalhar, né, com a espiritualidade, assim, quando eu fiquei muito, muito mal, e ela sempre pegava no pé pra voltar a trabalhar na espiritualidade, mesmo que fosse eu em casa, eu falei, mas eu não sei fazer isso sozinho, sabe? E foi quando eu conheci a Umbanda, que uma amiga, Micaela, me levou num centro, num terreiro, quer dizer. E aí eu comecei a estudar, e eu fiz os cursos lá de Umbanda com o Pai Jorge, e agora ele tá em São Paulo, a gente sempre conversa, eu ilustrei um livro dele também, sobre sexualidade, A Luz da Umbanda, é um livro muito massa. E foi o ambiente que eu vi mais explicações, né, e acolhimento sobre LGBT no geral, assim, que não era um lugar, a Umbanda ela não é dogmática, ela não é tão assim, ela justamente questiona as estruturas, a base dela é questionar as estruturas, principalmente raciais, e, enfim, e mostrar e apontar o dedo a causas de problemas sociais. Ela não é a parte dos problemas sociais, pelo contrário, né? Ela está sempre respondendo a eles e articulando isso e ajudando as pessoas durante, né, as suas vidas, né? Os problemas são os problemas sociais, né? Não tem como separar. E foi um lugar assim incrível, um ambiente, uma egrégora, enfim, que me possibilitou liberdade também. Antes de eu saber que eu podia ter mais liberdades, né? Foi antes de eu entender Arthur também. E aí quando eu tava com muita disforia e tal, e pensando, será que é isso? Será que é isso mesmo? Quando eu passava dias e dias pesquisando sobre homens trans, e cada dia mais eu queria aquilo e tinha medo e achava, não é possível, não pode ser. Até que eu falei com ela, ela ficou cutucando, né, na verdade. Tipo, ela sentiu que tinha uma coisa errada comigo. E aí eu falei que tava muito mal, que eu não tava conseguindo, não conseguia nem falar, assim. E daí ela falou o seguinte, então a gente marca um atendimento pra você num lugar que ela atendia, que era a distância, né? E aí fiz e tal, e tinha que escrever, tipo, um relatório. E aí eu escrevi todas as minhas coisas nesse relatório, todas as angústias, assim, que eu achava que eu era trans. Eu escrevi porque eu sabia que ela ia ler, né? Porque eu permiti que ela participasse do atendimento. E daí eu sabia que ela ia ler. Então meio que eu consegui falar, não muito diretamente no começo, né? Eu escrevi. Então eu sabia que ela tinha lido. E daí eu falei, bom, agora ela já sabe. E aí depois desse atendimento ela me ligou e eu ainda tava mal, ainda queria conversar, ainda queria ver ela. E eu tava em Pelotas e ela tava lá em Porto. E daí ela falou, então vem pra cá. E daí eu fui pra lá. A gente conversou mais, a gente fiz outro atendimento daí lá, presencial, e foi a coisa mais linda, assim, porque eu não precisei falar nada. Tipo, eu só cheguei e o guia falou pra mim que... eu até me emociono, que tava tendo briga de cabeça, no orixá de cabeça, sabe? Que
que o que tava na frente não sabia se ficava na frente. E daí eu meio que já entendi um pouco o que tem a ver com os gêneros dos orixás, assim, né? Então... E aí fez o tratamento e tal. E aí depois que ele falou quem que tava na minha coroa, quem que era o meu orixá de frente. Nossa, eu me emocionei demais, porque pra mim aquilo foi uma resposta, sabe? E aconteceu até uma cirurgia espiritual, sabe? Pra readequar o meu corpo espiritual, digamos assim. Pra eu parar de sentir essa disforia e até porque me foi dito que era uma coisa que eu tinha merecimento de passar, de certa forma, né? De poder... de certa forma, assim, escolher isso pra mim. Do tipo assim, você não precisa ficar nesse lugar obscuro acreditando que você é uma coisa que você não é, tá ligado? Assim, porque tem gente que nasce, cresce e morre e não pode ser. E foi um momento de dizer assim, não como alguém dizendo o que eu sou, mas dizendo que eu posso ser aquilo que eu quero ser, sabe? Porque eu achava que alguém precisava me dizer que eu podia, entendeu? Pra mim aquilo foi muito importante. E por ela estar lá junto comigo, né? Minha mãe tá lá e já aconteceu. E ela participou de tudo. Nossa, agradeço demais por isso, porque foi um momento assim, por mais que, tipo, eu tô narrando isso e vai ter gente caindo em cima, porque é uma coisa muito delicada de falar, né? Porque, querendo ou não, são crenças. Então, tem quem acredita que isso tudo foi imaginação, sabe? Mas eu não dou bola, porque é o que eu acredito e pronto. Pra mim é verdade. Então foi decisivo, porque foi uma experiência, assim, que, como ela é categorizada como fé, foi uma experiência de fé, né, claro. Só que foi realmente igual tu falou, o contrário do que a maioria das experiências relacionadas à fé são para pessoas LGBT, assim. Não foi o que causou mais sofrimento, foi pelo contrário, sabe? Foi o que possibilitou esse diálogo com a minha mãe, que possibilitou eu, inclusive, entender. Porque, olha, ela já tinha me perguntado se eu era trans, e eu tinha dito que não. A minha tia já perguntou se eu era trans, e eu tinha dito que não. Tipo, não foi falta de disposição dela, sabe? Foi minha de não conseguir me entender, de eu realmente achar que eu precisava que alguém me dissesse, sabe? E essa foi a experiência que possibilitou isso. E, enfim, sou muito grato por isso. Foi louco. E bonito demais. Ah, eu imagino. Eu super entendo o que você passou, até porque meus pais, eles são bandistas, né? E na minha transição eu tive uma experiência, eu não vou dizer tão profunda quanto a sua, mas foi uma experiência muito importante, porque a minha mãe, ela já sabia, né? Então eu já tinha abordado, conversado com a minha mãe, mas eu tinha um receio de dizer pro meu pai, né? Até porque eu sou filho único por parte de pai, então ele sempre criou muita expectativa em questão de casamento, filhos, essas coisas. Então, assim, eu lembro que a gente estava também no terreiro, eu tinha ido com ele e eu fui tomar passe, e foi na hora que o guia chamou ele também. E aí o guia, ele conversou com meu pai, mas me tratando sempre no masculino. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei assustada na hora, né? Mas que meu pai, ele foi super aberto. Então, depois ele mesmo chegou em mim e sentou e conversou. Me disse que já sabia. Então, assim, eu acho que a fé, a questão espiritual, ela é muito complexa, mas ela é muito importante também. Entendeu? Ela foi uma das minhas forças em questão de saber que pode não ter ninguém aqui do meu lado, mas eu sei que meus onipresentes estão aqui comigo, me ajudando a trabalhar e pelo menos a ser forte um pouquinho, né? Então, assim, eu super acredito na sua experiência e eu tenho certeza que ela tem sido incrível, tanto para você, quanto para sua mãe, né? E é bom sempre a gente estar trabalhando isso, porque a força que a gente não tem, às vezes, no dia a dia, vai ter ali, entendeu? Nossa, com certeza é isso mesmo. É um pouco assim da minha verdade que eu coloquei, né, nesse elemento da maçã dourada, digamos assim. Que é uma coisa que simplesmente não tinha como não ter no trabalho, sabe? Então, Arthur, a gente já tá caminhando pro final. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que a gente não falou, que a gente não tocou no assunto.
Bom, a gente tava falando sobre isso de representar o corpo sem o rosto, depois o rosto sem o corpo. E pra mim, a finalização desses trabalhos todos foi a pintura do Davi, né? Que existe essa escultura famosa do Davi, do Michelangelo, Sim. que é um referencial de nu masculino, bem conhecido, né, na história da arte. É um ícone, né? E ele é muito estudado pela disposição do peso do corpo, no calcanhar, no jeito da perna e tal, aquelas coisas. Mas eu achei essa ideia como uma referência de como eu posso... Eu queria, assim, além desse da maçã, eu queria que ficasse mais claro ainda que um corpo de homem não é aquele corpo do Davi só, sabe? Sim. Só pra, tipo, terminar de contrariar de todas as formas possíveis o trabalho lá da Notari, sabe? Tipo assim, é vulva, é de homem, é peito e é de homem, e tem o meu rosto, e eu sou homem, e sou eu, e é isso, beijo, tchau. E lidem com isso. E aí eu fiz essa última pintura, que é o Davi. Aí eu tô na mesma pose que ele, assim, e aí tem até as minhas tatuagens nas pinturas, né? E foi a primeira vez que eu pintei o meu rosto com o meu corpo. Primeira vez que eu consegui fazer isso, assim. Pra mim foi um trunfo isso, assim. Sim, me senti... Eu até, assim... Eu até pensei que eu ia ter mais medo de divulgar e de mostrar essa imagem do que realmente eu tive, sabe? Porque pra alguém que nunca nem tirou foto direito pelado e nem pintou antes, fazer isso de uma vez... Não foi de uma vez, né? Ele, de fato, teve essa transição. Primeiro o rosto, depois o corpo, depois os dois juntos. Então, foi no meu tempo, foi da forma que eu consegui. E que também, pra mim, faz sentido de ter tido esse tempo, mostrar que a gente não sabe de tudo e a gente também vai aprendendo e vai sabendo lidar melhor com as coisas. E que as coisas que a gente sentia antes não desvalidam e nem são exclusivas, você só é isso se você se sentir assim. Não, eu me senti de várias maneiras diferentes durante esse processo todo. Todas essas maneiras são válidas e não quer dizer que todo mundo que é homem trans sente a mesma coisa do mesmo jeito na mesma hora. E todos eles são válidos, né? Mas foi como eu queria atestar algo, sabe? E acredito que nessa última pintura eu consegui, talvez, atestar isso dessa forma, assim. E agora eu tenho planos para outros trabalhos futuros que vão ser mais abrangentes, não vão ser tanto sobre só a minha experiência trans masculina, mas vai ser mais voltado pro entre mesmo. Mas aí são cenas para os próximos capítulos. Aí já vai ficar pro outro episódio, né? Pra gente ter mais conteúdo. Opa! Já tá ansioso já. Não. Mas, Arthur, a gente queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? Toda a sua alegria, sua energia que transpassa tanto nas pinturas, as coisas, mas também a gente, apesar do pessoal não vai poder te ver, mas a gente te vendo aqui. Essa energia maravilhosa, eu queria te agradecer por tudo. E você fica super convidado para um próximo episódio, né? As portas são sempre abertas, assim que você tiver uma nova sequência, né? Novas criações. A gente pode marcar uma nova conversa, um novo papo, para a gente conversar sobre sua nova fase no Entre, né? Oh, nossa, muito obrigado. Tô muito, muito contente. Essa alegria toda de estar aqui, eu agradeço a vocês. Obrigado por esse espaço maravilhoso de vocês, de conversa, de criar essas oportunidades. Obrigado por ser quem vocês são, primeiro de tudo. E parabéns pra vocês por serem quem vocês são. Agradeço demais. Marcar um café em Pelotas. Eu super Só não venham no inverno, porque ninguém merece inverno daqui não. Venham no verão. Muito obrigado mesmo, viu, Arthur? Foi eu que agradeço, sério mesmo, gente. Aí, então, pessoal, não esqueçam de curtir o episódio. A gente tem a transcrição também para as pessoas que não conseguirem, né, ouvir.
Curtam, sigam a gente no Spotify, sigam a gente também no canal do YouTube. Além disso, nós temos nosso e-mail na descrição do post, falando para vocês mandarem sugestões, dúvidas, dores, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem. É só entrar em contato com a gente. E, além disso, nós temos a nossa conta, né, no Catarse, que é uma plataforma de apoio. Então, quem se sente contemplado, quem quiser, enfim, contribuir com o nosso trabalho, acessem o link, também vai estar na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigado.